Vinagre de maçã. Você sabia que essa substância tem inúmeros benefícios para a saúde e não serve somente só para higienizar os alimentos? Se você não sabe nada sobre vinagre de maçã, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar mais sobre esse produto. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello again, Olá, eu sou a Mafê Nutri, tô de volta aqui no canal com mais um vídeo e eu escolhi hoje falar sobre o vinagre de maçã porque ele tem tanta propriedade positiva para o nosso organismo que se você ainda não conhece sobre isso e você provavelmente tem um vinagre de maçã em casa, você está perdendo tempo aí e não usar ele em benefício da sua saúde. Então, uma das vantagens incríveis de usar o vinagre de maçã é na sua resposta contra o controle inflamatório. Como vocês já sabem, meu foco aqui no canal é melhorar e controlar as respostas inflamatórias das mulheres que tanto trazem aí prejuízos para a saúde, sinais e sintomas, e a gente tem vários ativos na natureza que fazem isso. Mas uma das substâncias que é muito interessante para esse processo também é o vinagre de maçã pela sua ação anti-inflamatória, mas além dessa ação, o vinagre de maçã traz vários outros bônus para a saúde. Então, não sei se você tem costume de só usar o vinagre de maçã para higienizar suas verduras e frutas, porque ele ficou muito conhecido para essa finalidade, porque sim, ele tem uma ação antibacteriana e antifúngica, então ele foi usado aí, ele ainda é usado, né, para limpeza e higiene aí de frutas e verduras, mas se você tiver um bom vinagre de maçã de qualidade, você vai entender aqui nesse vídeo os outros inúmeros benefícios que ele pode te trazer. Então, o que as pessoas às vezes confundem, né? E ficam naquela dúvida. Mas como que eu vou usar um produto que às vezes a gente engana ali, achando que aquele produto, como ele vai limpar, né, ou sanitizar ali verduras e legumes, ele pode ser tóxico para a gente. Então é muito diferente de quando a gente vai sanitizar verduras e legumes, por exemplo, com uma água sanitária, com cloro. De forma nenhuma nessa vida a gente vai tomar e ingerir nenhum desses dois compostos. E eles sim são super danosos para a saúde, mas a gente pode usar o vinagre de maçã como via oral, ou seja, fazer o consumo do vinagre de maçã e trazer todos os benefícios para a saúde que ele nos oferece. E dentre esses benefícios, né, a gente precisa ficar atento a algumas coisas. Existem tipos de vinagre, então o ideal é que nós escolhamos vinagres, né, vinagre de maçã. O vinagre de maçã, antes de mais nada, ele é feito através da fermentação, né, do suco ali da maçã, então uma fermentação feita por bactérias, pelo, né, o suco da maçã, então você acaba fazendo vinagre de maçã. E aí essa fermentação vai trazer ali, ela vai ser riquíssima, esse processo de fermentação e o resultado final desse processo ali bioquímico vai trazer uma quantidade muito boa de ácidos desse produto, então ácido málico, ácido cítrico, vão ter compostos ali que são compostos que a gente chama de compostos antioxidantes e compostos ativos que vão trazer inúmeros benefícios à saúde. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aí, claro que quando a gente escolhe um vinagre, que é um vinagre de qualidade, então um vinagre orgânico, o ideal é que ele seja pasteurizado, então um vinagre entre ali a 4 e 6%, ele não deve ser mais do que isso de acidez. O pH de um vinagre, né, é um pH de 2,5 a 3, então é um pH mais ácido, e é por esse motivo dele ter esse pH mais ácido que ele traz vários benefícios para o sistema do nosso corpo, principalmente o sistema digestivo. Então, na hora de escolher também o produto, é importante que a gente preste um pouco atenção nisso. Como nós vamos ingerir, o ideal é que você escolha um vinagre orgânico e que ele seja, né, fermentado, pasteurizado, porque você vai precisar ali de manter intacta essas substâncias antioxidantes, essas substâncias protetoras, a riqueza desses compostos do vinagre. Quando a gente pega um produto orgânico, isso é muito mais preservado do que quando a gente pega um produto que não é orgânico, até porque quando não é orgânico, ele vai ter ali associado provavelmente agrotóxicos, compostos mais químicos, né? Para manter aquela maçã em tal região, ou com a casca bonita, ou que ela não tem ali, né, contato ou pragas atrapalhem ali, né, na produção da maçã. Então, claro que tudo isso também vai trazer ali prejuízos para o nosso organismo. Então, o ideal é que a gente tenha um produto para a gente fazer todo esse uso e ter essas propriedades que eu vou mencionar, ele sendo orgânico. Então, isso é muito importante. E por que então a gente vai escolher um bom vinagre
e vai usar ele para ingestão. Bom, dentre esses benefícios que eu mencionei rapidamente, eu quero falar um pouco mais sobre eles. Então, por ele ser rico nos ácidos que eu mencionei, então ácido málico, ácido cítrico, ácido acético, são ácidos, principalmente o ácido acético, são ácidos que têm ação na nossa microbiota intestinal. Então, ele funciona como um ácido graxo de cadeia curta, que a gente chama, que são substâncias que, quando são fermentadas pelas bactérias do nosso intestino, produzem substâncias benéficas para a nossa microbiota intestinal, que é a nossa conhecida flora intestinal. E isso vai melhorar muito a nossa resposta imunológica, vai ajudar a equilibrar as nossas respostas inflamatórias. Então, como que a gente começa a controlar uma resposta inflamatória para melhorar as nossas queixas? Então, várias pessoas começam a usar o vinagre de maçã por questões mais digestivas. Quem já está um passo à frente aí e já sabe que o vinagre de maçã é bom para a saúde, já vem usando há mais tempo, começa a usar ali por dois motivos que são os mais conhecidos: pelas questões digestivas e pelo controle de glicemia. Ele é muito conhecido por essas duas funções, que são funções muito marcantes e muito, né, expressivas para a nossa saúde, porque ele tem uma propriedade ali de controlar ele melhora a nossa sensibilidade à insulina, então ele melhora aí para quem tem resistência à insulina, diabetes, que são marcadores de processos inflamatórios e trazem inúmeros prejuízos para a saúde, como ganho de peso, gordura localizada, inflamação geral do nosso corpo. Muitos processos inflamatórios se iniciam por uma resistência à insulina, um pré-diabetes, tendências genéticas. Então, ele é muito conhecido por essa propriedade. Então, esses compostos fenólicos e esses compostos ativos que são presentes no vinagre de maçã é que vão trazer vários benefícios. Então, eles vão ser imunomoduladores. E quando a gente fala sobre imunomodulação, gente, a resposta inflamatória está muito ligada, ou seja, diretamente ligada à nossa resposta imunológica. Quando a gente tem uma perda do nosso equilíbrio de resposta imunológica, é quando a gente vai ter um resultado de começar a gerar mais inflamação do que deveria. Nós geramos processos inflamatórios quando a gente está ali ativando o nosso sistema imunológico. Aquela resposta inflamatória, ela é muito importante para que a gente crie, né, uma resistência imune, combata algum tipo de patógeno, que a gente crie, né, a nossa memória imunológica. O problema é que hoje em dia essas respostas imunológicas do organismo, principalmente ali das mulheres, está muito exacerbada e está levando para um caminho inflamatório. Então, o vinagre de maçã tem essa propriedade de ser imunomodulador. Ou seja, vai ter uma resposta imunológica efetiva para combater patógenos, mas sem ser tão exacerbada e começar ali a desencadear um processo inflamatório. Por esse motivo, vai ser anti-inflamatório. Então, ele é muito usado, inclusive, por causa do ácido málico para as dores articulares. Então, ele é muito usado para isso e ele tem um bom resultado para controle das dores articulares. Então, ele vai ser imunomodulador, controle inflamatório, principalmente controles de dores articulares e também de respostas inflamatórias como um todo. Então, ele vai ajudar nas respostas inflamatórias de fadiga, de perda de memória, das dores, das questões digestivas, principalmente. Então, uma outra função que eu sei que as pessoas conhecem mais do vinagre de maçã é toda a função digestiva também, que ele ajuda muito a modular a microbiota e ele ajuda no processo digestivo em si, porque por ter uma acidez de 2,5, 3, ele estimula a nossa produção de sais biliares, suco gástrico e dos sucos pancreáticos. Então, ele faz o combo da digestão. Quando a gente estimula a produção dos nossos sucos internos, então biliar, pancreático e estomacal, a gente melhora o nosso pH estomacal, digere melhor os alimentos, absorve mais as vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, a B12, por exemplo. Ela depende muito do nosso processo digestivo e da nossa microbiota para ser digerida. Então, às vezes as pessoas fazem suplementação de vitamina B12, né, e não vê melhora naquilo ali. E a B12 está muito relacionada com queixas de respostas inflamatórias, e uma das queixas clássicas de deficiência de vitamina B12 é fadiga crônica e perda de memória. E tem muitas mulheres aí com queixa de fadiga e com queixa de memória ruim. E essas estratégias todas que eu estou mencionando, a gente foca aqui nas respostas inflamatórias femininas, mas são estratégias que vocês podem usar
com o marido de vocês, os filhos de vocês, os amigos, os familiares, enfim, são estratégias que podem ser usadas por todo mundo, salvo algumas exceções que eu vou mencionar mais na frente, mas principalmente aí as queixas femininas inflamatórias vão ter muita resposta positiva com o vinagre de maçã. Então, por ele estimular a produção de suco gástrico, a gente vai ter uma mudança do pH estomacal, a gente vai absorver melhor os nutrientes, vai proteger mais a nossa microbiota intestinal, então a gente vai digerir melhor os alimentos. Isso a gente vai, como a gente digere melhor, a gente absorve melhor os nutrientes e entrega mais vitaminas e minerais para o nosso corpo. Então, além desses ácidos que fazem a composição do vinagre de maçã, a gente também tem outros compostos como a quercetina. A quercetina é excelente para as respostas alérgicas, controle inflamatório, modulação de microbiota. É excelente para as respostas até relacionadas mais à questão feminina, síndrome do ovário policístico, endometriose, porque tem uma resposta muito positiva nesse controle aí de inflamação, de citocinas inflamatórias, por isso que melhora também as respostas de alergias e de dor. Então, ele é um produto que ele tem muitas funções. Uma outra função muito interessante do vinagre de maçã é que ele ajuda no combate contra a cândida. Então, a cândida, ela é um fungo que nós temos no nosso intestino e existem muitas mulheres que sofrem com cândida de repetição. Eu tenho certeza que se você já não teve cândida de repetição, você conhece alguém que sofre com isso. E muitas vezes os antifúngicos tradicionais, os medicamentos não resolvem, eles dão uma aliviada, mas depois volta de novo os episódios de cândida. E o vinagre de maçã, ele tem uma propriedade que é muito benéfica para esse caso, que ele é antifúngico, então ele ajuda a modular a microbiota intestinal, diminuindo a cândida e melhorando então a sua ação ali dentro do intestino probiótica, aumenta bactérias que são positivas, benéficas e que vão ajudar ali a modular a nossa microbiota intestinal. Nós precisamos ter cândida ali no intestino, ela faz um papel, ela participa quando ela está em equilíbrio, quando ela está mais controlada. Quando você começa a ter cândida de repetição, significa que você está com desbiose, desequilíbrio dessas bactérias. Então a cândida começa a ter mais força, mais expressão ali no seu intestino e ela toma conta ali e ganha ali das outras bactérias anti-inflamatórias, né, e probióticas, e ela acaba crescendo mais do que deveria. E a cândida, ela tem várias propriedades bem características dela, que eu não vou mencionar aqui, então ela é bem chatinha de cuidar mesmo, porque ela se camufla no intestino, fingindo ser uma boa menina, e aí o sistema imunológico não combate, ela é resistente aos antifúngicos tradicionais, ela se esconde ali, ela forma um biofilme, onde é mais difícil penetrar e realmente matar a cândida, e o vinagre de maçã tem essa propriedade. Então, mais um benefício, você pode melhorar o seu processo digestivo, modular a sua microbiota, melhorar a sua resposta à resistência à insulina. Caso você tenha essa tendência genética a ter mais resistência à insulina, suas avós, sua mãe ou seus pais, né, seus avós em geral, ou tias, tios têm diabetes já ou já desenvolveram isso, e você sempre repara que a sua glicemia ela é tendenciosa a ficar mais elevada, acima de 90, próximo de 100, hemoglobina glicada sempre ali próximo do 5,5, acima do 5,4, 5,6, ou a sua insulina é mais alta também, acima de 7, 8, isso é muito comum. Muitas pessoas têm resistência à insulina e não sabem, porque só vai entender mesmo quando aquilo ali vira quase um pré-diabetes ou diabetes. Então, muito antes disso acontecer, o seu corpo já sinaliza para você. Então, usar o vinagre de maçã é uma estratégia positiva para prevenir tudo isso. Além disso, os ácidos do vinagre de maçã são excelentes para ajudar no processo de detoxificação. É como se eles fizessem aí uma limpeza das toxinas, né, dos radicais livres que a gente tem no nosso corpo. A gente está em contato com o radical livre o tempo inteiro. E são esses radicais livres que vão danificando ali as nossas células. E essa resposta inicial de excesso de radical livre é que vai estimular nossas respostas inflamatórias e vai desencadear vários problemas. Então, um corpo intoxicado é um corpo inflamado. Então, para melhorar as suas respostas inflamatórias, as suas queixas, principalmente de dores, boca com gosto metálico, coceira difusa, hematomas pelo corpo, dor de cabeça frontal, acordar no meio da noite, são vários sintomas ali relacionados com uma dificuldade no processo de detoxificação. Além disso, a gente pode ter uma genética que ainda dá mais uma contribuição para a gente ter a detoxificação prejudicada. Eu mesmo tenho
Eu mesma tenho vários genes ali associados com dificuldade no processo de detoxificação, então eu sou bem aquela que quando entra em contato com toxinas um pouquinho a mais, bebeu um pouquinho a mais, comeu coisas com muito agrotóxico, fez uma alimentação bem pesada, sabe aquela que às vezes a gente come na rua com um tempero que você não sabe qual foi, um óleo que foi pior, uma comida talvez que não seja de muita qualidade, eu já fico mal, já sinto que tô ali meio intoxicada, cheiro forte das coisas me incomodam, então eu tenho um prejuízo no processo de detoxificação e por esse motivo eu acabo gerando respostas inflamatórias no meu corpo e diretamente eu afeto o meu sistema digestivo. Então o sistema digestivo e o sistema de detoxificação, eles são muito parceiros, eles trabalham juntos para a nossa saúde geral. Então, quando você tem um produto que ajuda nos dois sistemas, isso é excelente. Você pode fazer uma estratégia, que eu vou mencionar as estratégias, ou a forma, né, da gente usar o vinagre de maçã, e já cuidar aí de dois sistemas diferentes. Na verdade, você vai cuidar de vários sistemas, porque você vai cuidar da microbiota vaginal, das suas articulações, do sistema digestivo, vai modular a resistência à insulina. Então, olha quantos benefícios aí o vinagre de maçã pode te trazer. E aí, como que a gente vai fazer, então, o uso, né, desse vinagre de maçã? Então, as vantagens, eu já falei, são várias. Eu acho que consegui pegar aí as principais vantagens do vinagre de maçã. A gente pode usar o vinagre de maçã de uma forma muito simples, que é na forma de tomar ele ou puro ou até como forma de um shot. Um shot, gente, que hoje está muito mais falado, as pessoas conhecem muito mais sobre o shot. Antigamente a gente só sabia shot de cachaça ou, enfim, pinga, mas hoje a gente já sabe mais sobre os shots de super concentrados, de compostos da natureza, compostos ativos que têm função no nosso corpo e trazem benefícios à nossa saúde, principalmente ao sistema digestivo e ao controle de resposta inflamatória. Então, se a gente usar, por exemplo, uma colher de sobremesa a 2 colheres de sobremesa de vinagre de maçã, e lembrando novamente, se você for comprar um vinagre de maçã para essa finalidade, para começar a tentar fazer ingesta do vinagre de maçã para controlar suas respostas inflamatórias e todos esses benefícios que eu mencionei, tentem pegar um vinagre de maçã orgânico, vai ser muito importante, filtrado e pasteurizado, de 4 a 6% de acidez, tá? Isso são características de um bom vinagre de maçã. A gente pode começar, como ele tem um gosto muito forte, ele é ácido, muitas pessoas têm um pouco de resistência na hora de tomar, acham muito ruim tomar o vinagre de maçã. Então você pode começar com uma colher de chá ou até uma colher de sobremesa do vinagre de maçã. Você pode tomar antes da sua refeição, então toma essa colher e vá lá fazer a sua refeição. O ideal é que seja no início do dia, para você já estimular essas respostas positivas logo pela manhã. Mas se você achar muito forte, você pode também fazer, por exemplo, um shot de 50 ml de água morna, que é excelente para o processo digestivo e excelente ali para a nossa função intestinal. Coloca uma colherzinha de chá do vinagre de maçã e pode colocar um outro composto ativo que você queira, que também tenha propriedades, por exemplo, anti-inflamatórias. Então você pode usar uma cúrcuma em pó, um gengibre, uma moringa, uma espirulina, uma clorela, um guaraná cipó, se você for treinar, por exemplo, pela manhã. Então existem várias combinações que você pode fazer de shot e colocar o vinagre de maçã para te ajudar ali em todo esse controle de inflamação e de microbiota, enfim, e aumentar o seu processo as suas funções ali de detoxificação. Você pode também alternar esse vinagre de maçã, que também vai estimular a produção de sais biliares, suco gástrico e, né, os nossos sucos pancreáticos com limão. Então, o vinagre de maçã ele pode ser uma estratégia muito bem-vinda, mas não necessariamente você precisa tomar todo santo dia uma colher de vinagre de maçã ou 2. Você pode intercalar com outras substâncias, então com outros alimentos, né? Você pode tomar ali meio suco de limão, meio suco concentrado de acerola, um shotzinho, né? Meio limão espremido ou 50 ml de suco de acerola e colocar algum daqueles ativos que eu mencionei, que também podem trazer propriedades ali benéficas. Então, eu indicaria entre 3, 4 vezes na semana, de 1 a 2 colheres de sobremesa do vinagre de maçã. Você pode tomar uma no início do dia e uma mais no meio, final do dia, para te ajudar nos processos digestivos
e estimular a produção desses sucos, né, do nosso corpo, pancreático, biliar, no final do dia, porque inclusive isso vai ajudar no nosso processo de detoxificação, de limpeza noturna. À noite é um dos maiores, um horário onde nós fazemos um processo enorme de detoxificação e limpeza do nosso corpo. Então é um horário muito importante da gente dar suporte para a nossa detoxificação. A gente pode fazer isso com vinagre de maçã, a gente pode usar chás mais amargos no final do dia, boldo, centelha asiática, salsinha. A gente pode usar casca de cacau, chás que são bons para esse processo de detoxificação, mas também usar ele no final do dia. Às vezes você pode começar o dia tomando meio limão espremido e toma uma colher de sobremesa de vinagre de maçã no final do dia, ou você pode tomar até 2 colheres, mas não precisa ficar tomando todo o santo dia, o tempo todo, sem variar com mais nada. A gente não aconselha fazer o mesmo shot e tomar a mesma substância, mesmo que seja uma substância super benéfica e super saudável, o tempo todo sem dar pausa. Então, o ideal é a gente usar, por exemplo, o shot de vinagre de maçã. Você pode usar ele ou intercalado, e aí você pode ficar fazendo esse uso com mais frequência, ou se você quer fazer, eu vou fazer essa estratégia porque tá tudo ruim. Tudo que a Mafê falou tá ruim. Meu sistema de detoxificação não tá legal, eu tô com muitos sintomas digestivos, tô tendo cândida de repetição, tô toda inflamada, tô sentindo dores articulares. Eu vou tomar shot com vinagre de maçã todos os dias. Não tem problema, contanto que você faça essa estratégia por 1 mês, no máximo 2 meses, depois você troque a estratégia. E mesmo assim, eu ainda aconselho a dar uma revezada com limão, com outra base, um aloe vera, uma água morna e colocar ativos ali no seu shot. Evita ficar repetindo demais a mesma estratégia, porque tudo que é bom, né, tudo em excesso, mesmo sendo coisas boas, podem fazer mal para a nossa saúde. Então, é sempre legal a gente revezar. E aí você pode começar dessa forma. Pessoas que eu chamaria atenção para o uso do vinagre de maçã. Pessoas que estão com alguma úlcera ou têm excesso de produção de suco gástrico, que a gente chama de hipercloridria. A hipercloridria é quando qualquer coisa mais ácida te causa muita dor, muito desconforto. Ou você está com algum machucado na mucosa digestiva, às vezes você fez algum exame que te machucou, ou você está numa fase de algum tratamento, que é um tratamento mais delicado, e aí você machucou ali o seu sistema digestivo, você tem úlcera, então você está com uma gastrite muito atacada, provavelmente esse estímulo de acidez vai te gerar desconforto. Então, não é indicado nesses casos você usar o vinagre de maçã. Quando você tiver uma melhora e se sentir que o sistema digestivo tá legal, que a sua mucosa tá boa, você pode testar começando com uma colher de sobremesa, uma colher de chá. Você toma uma colher de chá e observa se você vai ter dores epigástricas, que são dores no estômago, depois que você fizer o uso. Quando a gente acaba de tomar ou um shot de limão ou uma colher de sobremesa de vinagre de maçã, aquilo ali desce meio que queimando mesmo. É aquela coisa ali de tomar o shot e sempre fazer uma cara ruim, porque desce aquele gosto estranho. Mas ficar doendo depois não é comum. Se isso fica doendo, se aquilo causa uma dor, causa um desconforto, é porque realmente você não pode usar esses ativos que estimulam a produção de suco gástrico e sais biliares, né, e sucos pancreáticos naquele momento. Então é melhor você usar uma água morna ou às vezes um shot de gel de aloe vera, que o aloe vera ele é cicatrizante, inclusive, e ele também vai te ajudar ali no processo digestivo. E aí, o tempo, né, que vocês me perguntam é isso, não ficar usando mais do que 2 meses o mesmo shot, né? Então, você pode sempre variar com outras substâncias. E outras coisas que a gente pode associar para potencializar você pode associar o vinagre de maçã, própolis, 20 gotas de própolis, que também é um excelente imunomodulador. A apigenina, né, da própolis, ela é uma substância que tem inúmeros benefícios na saúde. Ela é imunomoduladora, ela ajuda a modular as nossas respostas hormonais, então ela tem funções ali voltadas para a saúde feminina que são super interessantes. Ela melhora o nosso processo digestivo. Ela é também uma das estratégias para controle ali de desbiose vaginal e desbiose intestinal, então cândida, corrimentos, infecção urinária de repetição. Então, olha só, gente, é um ativo super simples que muitas pessoas até têm em casa um vinagre orgânico e nunca nem se atentou que pode tomar ele como uma estratégia anti-inflamatória. Então, agora que eu já te expliquei tudo isso,
Eu acho que você vai olhar para o vinagre de maçã na sua casa com outros olhos, porque é um produto relativamente barato, mesmo quando a gente compra a versão orgânica, com todas essas características que eu mencionei, aquele vidro inteiro de vinagre de maçã vai durar muito tempo, porque a quantidade que a gente usa é uma quantidade muito pequena, então você vai ter benefícios aí para bastante tempo. E é uma das estratégias que você pode intercalar com outras. Então, a gente pode fazer vinagre de maçã para essa finalidade anti-inflamatória e pode intercalar com chás anti-inflamatórios, com outros shots. E a base da nossa alimentação também tem que ser uma base de alimentação voltada para esse controle anti-inflamatório. Não adianta nada a gente tomar uma colher de chá de vinagre de maçã, por exemplo, pela manhã e seguir o nosso dia inflamando inteira com um café da manhã cheio de farinha, com adoçante artificial, enfiando a cara na cafeína, tomando horrores de bebida alcoólica, comendo doce pra caramba, fritura, enfim. Essas estratégias, elas têm que ser um conjunto de ações. Então, a gente precisa estimular o nosso corpo a melhorar essas respostas e modular essas respostas genéticas. Então, quem está me acompanhando aqui sabe que eu sempre vou falar disso. Para a gente ter essas respostas e esses benefícios, a gente vai lá na raiz, onde tudo começa, lá onde starta esses processos. E isso tem um início nas nossas respostas genéticas. Então, a gente começa a expressar ali genes que vão ter mais resposta inflamatória, resposta de estresse oxidativo. E isso é que vai gerando todos esses prejuízos na nossa saúde ao longo da vida. Se a gente começa o dia mandando uma outra mensagem para as nossas respostas genéticas, ou seja, para os nossos genes, então é assim que a gente modula as nossas respostas genéticas. Vocês vão ver que tudo isso vai ser mais controlado e você acaba silenciando esses genes mais inflamatórios e acordando ali os mais protetores ou os que têm mais controle dessa resposta ali da nossa saúde, tá? Então, lembrem-se, o vinagre de maçã é uma estratégia excelente, mas não tome só ele e não faça as outras mudanças ao longo do seu dia, tá? Então, vocês sabem, eu já falei aqui muitas vezes, controlem todas as suas respostas ali de estresse, façam atividade física se possível, tentem organizar ali o reloginho biológico de vocês, organizar o ciclo circadiano, não jantar muito tarde, vários benefícios que eu sempre falo, fazer a limpeza da língua quando acordar. Juntando essas estratégias, vocês vão ter ali uma rotina diária excelente e eu tenho certeza que vai ter muita melhora nos sinais e sintomas de respostas inflamatórias do corpo de vocês. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua prima, com quem você acha que vai se beneficiar dessas orientações e desse assunto. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta o vídeo e nós nos vemos nos próximos vídeos, porque fiquem aqui no canal acompanhando, porque toda semana sempre sai um assunto super interessante. E é isso, meninas, vamos embora controlar nosso processo inflamatório e nós nos vemos no próximo vídeo. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello, yeah.